Olá pessoal, eu sou a Cíntia e essa é a Máquina Pública. O principal objetivo desse canal é a educação continuada para a cidadania. Todos temos algo a contribuir para a melhoria da sociedade e o conhecimento de qualidade é uma importante ferramenta para maximizar o impacto positivo da nossa atuação. Cada vez mais nos informamos por meio da internet, seja por meio de sites de notícias, seja por meio de grupos de WhatsApp. Além disso, utilizamos a internet para muitas outras tarefas, como, por exemplo, realizar nossas transações bancárias ou participar das reuniões telepresenciais com os nossos colegas de trabalho. E para realizar essas atividades com efetividade, responsabilidade e segurança, é necessário um conjunto de habilidades específicas que precisam ser aprendidas. Ninguém nasce sabendo como navegar com segurança ou distinguir fake news de informações de qualidade, nem mesmo aqueles chamados os nativos digitais. O conjunto dessas habilidades é a chamada alfabetização digital. E é exatamente isso que você está pensando. É o letramento digital, onde a gente aprende o significado dos ícones, como navegar na rede, em que clicar, quais são os filtros utilizados em publicações de redes sociais, como se manifestar sem ofender as pessoas, eu uso ou não o caps lock, aquelas letras maiúsculas. Isso é uma série de códigos que vão da técnica a regras de etiqueta na rede. Infelizmente, essa alfabetização digital é uma habilidade ainda distribuída de forma muito desigual, graças a barreiras relacionadas, por exemplo, à localidade, à idade e à classe social da pessoa usuária da internet. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o que é essa alfabetização digital. E no próximo vamos falar da exclusão digital. Daí a gente vai estar finalmente pronto para mergulhar de cabeça na discussão sobre o governo digital propriamente dito. Assim, sem mais delongas, bora lá conversar sobre a alfabetização digital. Mas antes, já aproveita aqui para dar o link, já que você está nesse meio digital, assinar o canal, compartilhar o link do vídeo no grupo do Zap da família para pautar o almoço de domingo. E vamos lá, aprender mais e mais. Graças à revolução digital, vivemos atualmente na era da informação. Em nenhuma outra época foi tão grande o acesso ao conhecimento. E o desafio agora é como a gente vai processar todas as informações, como a gente já viu aqui no episódio anterior. Assim, novos modelos mentais serão necessários para nos aventurar nesse admirável mundo novo. Tarefa que ainda está em andamento. E qual é o mais legal? A gente está dentro da própria revolução. Mas afinal, o que são esses modelos mentais? Modelos mentais são dispositivos mentais, ou seja, a forma como a gente organiza nossos pensamentos, que utilizamos para a gente dar sentido à nossa experiência, ou seja, para a gente transformar dados em informações. Sentimentos como amor e ódio, ou sensações como quente e frio, nada significam sem que antes sejam processados, analisados e interpretados na sua relação com outras dimensões da experiência, do repertório e da trajetória de cada indivíduo. Elas são ferramentas para aprender e explicar o nosso mundo exterior e interior, bem como para orientar o nosso comportamento diante dessas situações, a partir de parâmetros previamente estabelecidos, como a biologia, a língua, a cultura e a trajetória de vida de cada indivíduo. A depender do modelo mental, da forma como são organizados os significados no pensamento, um relâmpago ou um raio pode ser uma corrente elétrica, um importante sinal dos deuses ou simplesmente uma marca de roupas. Por sua vez, a luxúria pode ser um sentimento celebrado como sagrado
ou rejeitado como sujo ou pecaminoso. Pense como, na nossa própria cultura, frequentemente associamos um valor positivo a homens que mantêm relações sexuais com várias mulheres e negativo quando a mulher tem o mesmo comportamento. Isso é um sinal de um modelo mental patriarcal que busca explicar o mundo de uma forma em que o homem tem maior liberdade sexual do que a mulher. Esses modelos mentais não são únicos, mas eles são plurais. Ao longo da vida, cada um de nós adquire uma multiplicidade de modelos mentais. Na família, na escola, na igreja, no local de trabalho, nas rodas de amigos num bar. E esses modelos mentais quase nunca se acoplam perfeitamente entre si. Eles formam um mosaico de dispositivos mentais com vários pequenos desencaixes entre si. Fora dos delírios narcísicos, na real, ninguém é coerente. Frise-se, cada um de nós não tem um modelo mental único que o define como indivíduo. Assim, quando se fala que a era da informação demanda novos modelos mentais, fala-se que ela exige novas formas de pensar, agir e reagir a esse mundo. Esses novos modelos mentais terão que conviver, dialogar e entrar em conflito com toda uma constelação de modelos mentais que já existem e irão ainda existir, seja na sociedade, seja dentro de nós. Porém, os novos modelos mentais da era da informação não surgirão assim de um dia para o outro. Os seres humanos não vêm equipados com programa de atualização automática que atualiza os nossos modelos mentais sempre que uma versão mais recente está disponível. Não é como o Neo da Matrix e eu atualizo aqui o meu cérebro com um modelo mental que sabe pilotar um helicóptero. Esses modelos mentais, bem como as habilidades com eles associadas, precisam ser aprendidos. Daí a importância do que eu chamo de alfabetização digital. Quanto mais modelos mentais diferentes na sua cabeça, amigo, mais poderoso você será, porque poderá combinar todos eles e criar um novo, tirando o melhor de cada um. Por isso que sempre é importante aprender e se alfabetizar digitalmente. Mas e aí, em que consiste especificamente essa tal de alfabetização digital? A alfabetização digital relaciona-se com a capacidade de utilizar as novas tecnologias da informação de uma maneira generalista, alcançando 5 dimensões principais. 1. Localizar dados. 2. Ler e analisar os dados. 3. Criar a informação. 4. Argumentar e decidir com base nas informações. 5. Compartilhar de maneira responsável informações por meio da internet. É muita coisa, né? Dá pra ver que a alfabetização digital vai muito além de conseguir, gente, enviar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp. Como a gente já disse, a revolução digital deslocou o gargalo da economia da informação. Progressivamente saímos de uma situação de relativa escassez para uma situação de superabundância de informação. Nesse quadro, o maior desafio passou a ser localizar, neste oceano desse mundo digital, a informação necessária para os nossos objetivos. É como procurar, gente, a agulha no palheiro. Saber como realizar uma busca em fontes abertas e em quais sites é possível encontrar a informação que a gente precisa passou a ser uma habilidade fundamental na era da informação. Por sua vez, a leitura e análise desses dados coletados refere-se à capacidade de compreender esses dados, avaliar a sua qualidade, selecionar quais são os relevantes para os fins propostos e articulá-los com outros dados, para a gente transformar eles em informação. Isso é, trata-se da habilidade de manusear e articular dados em unidades de sentido mais complexas.
mas sempre a gente indagando criticamente acerca da sua verdade objetiva e subjetiva. No episódio anterior, a gente já conversou sobre a diferença entre dado e informação. Clica aqui para lembrar, mas só que a gente vai revisar rapidinho. O dado é um elemento de sentido bruto, como um número, um endereço ou um nome. A informação, por sua vez, é o conjunto de dados articulados, de modo a atribuir uma melhor compreensão do mundo. Já a capacidade de criação de dados tem a ver com a geração e a organização de novos dados e de novas informações. Não é uma habilidade nova, típica dessa tal revolução digital. Ela cuida de uma habilidade cultivada há muitos séculos por autores de livros, comentaristas da vida do cotidiano e repórteres ao redor do mundo. Ao ampliar o acesso à informação, a revolução digital ela encurtou essa distância entre o produtor de conteúdo e seus consumidores. Qualquer um de nós, sem maiores dificuldades, pode postar uma reflexão no Facebook ou publicar um livro por uma pequena editora digital. Ou até fazer um canal no YouTube, né? Especificamente, no caso das redes sociais, o alcance desse conteúdo vai depender do algoritmo da plataforma, mas sem dúvida, trata-se de uma facilidade de acesso ao público consumidor muito maior do que no tempo das colunas de opinião daqueles jornais impressos. Por sua vez, a capacidade de argumentar com dados refere-se à habilidade de aprender informações e transformá-las no fundamento da sua decisão ou da sua tomada de posição. É o ponto de partida para o modelo de gestão baseado em dados, um dos pilares do governo digital, e que vamos explorar nos próximos episódios. E, finalmente, a capacidade de compartilhar de forma responsável informações, ela tem a ver menos com uma habilidade técnica específica, mas sim com um senso de responsabilidade, de somente passar para frente as informações que tenham sido verificadas a qualidade por meio do exercício das habilidades de leitura e análise de dados. Nessa nossa era da informação, o cidadão responsável não passa adiante as fake news. Estamos apenas no início da revolução digital. Como aconteceu com a revolução da imprensa ou com a revolução industrial, demorará décadas ou até mesmo séculos para que ocorra o desdobramento de todas suas consequências. Porém, já é possível distinguir algumas características fundamentais de um modelo mental adaptado ao mundo digital. A alfabetização digital passa não apenas por adquirir as habilidades enumeradas no segmento anterior, mas também por desenvolver um modelo mental adaptado a esse novo mundo. Esses modelos mentais têm como eixos principais ideias como flexibilidade, curiosidade e criatividade. São características necessárias para enfrentar um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e acelerado, o VICA em português. No nosso mundo globalizado, as mudanças sociais e tecnológicas são constantes e profundas, o que cria um cenário de incertezas. Essa rede interminável de mudanças torna difícil de prever o futuro, né? E estabelecer as relações de causa e consequência das nossas próprias condutas. Isso é especialmente verdadeiro no contexto dos grandes atores sociais, como as organizações públicas e privadas, cujas ações têm repercussões diretas que podem alcançar grandes territórios e gerações de pessoas. Pensa aí então na construção de uma grande hidrelétrica no meio de uma floresta tropical.
A obra vai impactar o meio ambiente natural e o meio ambiente social da região, beneficiar e prejudicar inúmeros agentes econômicos, bem como impactar a reputação das organizações envolvidas na sua construção. Ao contrário daqueles modelos tecnocráticos que valorizavam a padronização e a especialização, a revolução digital exige modelos mentais que priorizem a capacidade de adaptação e a amplitude do repertório de conhecimentos das pessoas, em especial daqueles que são gestores, ainda que esses saberes não tenham a mesma profundidade daqueles dos especialistas. Sem a adaptabilidade e essa variedade de conhecimentos, o gestor não dará conta dessas mudanças rápidas que caracterizam essa era da informação. Porém, para que esses novos modelos mentais sejam efetivos, a estrutura dessas organizações também deve mudar, de modo a ter uma divisão de tarefa e uma hierarquia menos rígida. Para quê? Para facilitar a inovação e a tomada ágil de iniciativa na solução dos grandes e pequenos problemas da organização. Essas não são ideias novas, pessoal. Como vimos, o modelo gerencial da administração pública já valorizava a simplificação, a flexibilidade e a descentralização como ferramentas importantes para que a organização seja mais efetiva na realização dos seus objetivos. Além disso, conforme ganha força essas tecnologias da informação, como a inteligência artificial, o processamento de Big Data, a máquina pública passa a ser capaz então de realizar muitas das tarefas técnicas que antes dependiam do trabalho humano. Assim, a tendência é que, por um lado, esses trabalhos estritamente técnicos percam cada vez mais espaços e, por outro, ganhem importância habilidades relevantes para a gestão das relações humanas, como a capacidade da gente sair da nossa zona de conforto, de aprender coisas novas, de negociar consensos e gerenciar tanto os nossos próprios sentimentos como os daqueles que os cercam. Em resumo, gente, a adaptação ao mundo digital não passa apenas por aprender a trabalhar com um determinado software ou utilizar uma determinada linguagem de programação. Nada a ver, gente. Passa também pela alfabetização digital, que inclui o desenvolvimento de modelos mentais, adaptados à realidade da era da informação. Aliás, essa é uma das principais dificuldades da alfabetização digital. A necessidade de persuadir as pessoas que, nos tempos atuais, todo mundo deve cultivar essas habilidades de aprender sempre. Não se trata de um assunto reservado a um especialista. Não adianta falar que fez humanas ou que fez exatas. Tá tudo misturado. Olha aí, gente, tudo se encaixando com os episódios anteriores e as coisas melhorando. Legal, né? No episódio de hoje, conversamos sobre como essa revolução digital impôs a todos a necessidade da gente adotar novos modelos mentais, centrados num conjunto de habilidades indispensáveis para o novo tempo, que são chamados coletivamente de alfabetização digital. Nos próximos anos e décadas, essa alfabetização digital será tão necessária quanto a própria alfabetização tradicional se tornou logo após a revolução da imprensa, inaugurada pela invenção do tipo móvel pelo Gutenberg. E a gente não vai poder repetir os mesmos erros do passado. Durante séculos, a distinção entre alfabetizados e analfabetos foi uma das principais divisões da sociedade moderna. Por exemplo, no Brasil, foi somente com a Constituição de 1988 que os analfabetos adquiriram o direito a voto.
Atualmente, eles seguem sem o direito de serem eleitos. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre a exclusão digital, um tema fundamental. E que não é um problema público do futuro, mas sim do presente, de hoje. A revolução digital é uma oportunidade para a gente construir uma sociedade muito melhor, mais justa e mais capaz de promover o bem-estar para todos os seus integrantes. Porém, há também um sério risco de a gente tornar essa sociedade futura mais injusta e desigual. Está nas mãos de cada um de nós construir um futuro melhor, mais próximo de uma utopia do que sim uma distopia. Então, como que a gente faz para ter esse modelo dessa era digital, de flexibilidade cognitiva, de uma curiosidade genuína e uma criatividade efetiva e assim a gente trabalhar para uma sociedade melhor? Ora, cultive a diversidade, aprenda com outras culturas, converse com gente diferente, saia da sua bolha, monte quebra-cabeças, abuse dos jogos de tabuleiro, desenhe, pinte e borde, olhe para a natureza e procure sempre pensar no porquê das coisas. Tenha uma postura aberta ao novo e respeite a diferença. E é claro, né? Inscreva-se aqui no canal, porque aqui no nosso jardim do conhecimento, plantando tudo dá. Porque afinal, eu, você e nós somos a máquina pública.